quanto realmente custa viver na Austrália em 2026. Bom, muitas pessoas, quando a gente fala da Austrália, as pessoas já imaginam que, nossa, a Austrália tem salários altos porém, o custo de vida aqui, ele também pode se surpreender muito. Então, eu resolvi hoje fazer a parte 2, né, desse vídeo, já que a gente está em 2026 e vou trazer para vocês o meu custo de vida aqui na Austrália, atualizado por mês. Bom, mas se você é novo aqui no canal, bem-vindos! Meu nome é Michelle, eu moro na Austrália já tem 7 anos e aqui eu compartilho com vocês um pouquinho do meu dia a dia, da minha vida, falo sobre carreira e um pouquinho de finanças aqui na Austrália, comparando com o Brasil e o resto do mundo. É isso, vamos lá. A Austrália tem um dos salários mínimos mais altos do mundo, né? Também tem um dos custos de vida mais altos do mundo, que nem tudo é flores aqui. Ainda mais se você mora em cidades grandes, como eu, que mora em Sydney. Então, assim, isso acaba sendo um pouquinho parecido com o Brasil. Se você mora em São Paulo, você acaba pagando mais do que quem mora no interior, sabe? Mas vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo para trazer uma atualização para vocês, porque anteriormente eu tinha feito um vídeo já falando mais ou menos sobre os gastos e custo de vida aqui na Austrália em 2025. Como a gente está em 2026, eu vou trazer um pouco desses dados atualizados. Tudo bem que a gente ainda está no comecinho, então tem muita coisa que ainda está parecida, ainda mais o meu valor do aluguel, por enquanto ainda está igual, mas já pode ser que tenha alguma coisa que mude. E eu trago isso mesmo pra vocês verem, né, como que é a realidade nossa de quem tá aqui, porque sei que parece que tudo é, nossa, é mil maravilhas, mas as coisas aqui também não são tão baratas assim. E aí, vamos lá, eu vou citar pra vocês algumas questões, né, alguns dos meus gastos e vou colocar aqui na tela pra vocês quanto que eu gasto cada um deles e no final a gente vai fazer um total aí e ver quanto que isso acaba dando por mês. Que aqui a gente tem costume de fazer tudo por semana, porém eu quero calcular com vocês esse gasto mensal. Inicialmente, eu tenho o aluguel, que é o mais caro de todos, né? Aqui na Austrália, quem mora aqui sabe, ainda mais, né, quem não tem a sua casa própria, porque quem tem também acaba pagando esse valor muito caro, porém acaba pagando parcelado para o seu próprio imóvel. A gente, no caso, mora de aluguel. O lugar que a gente mora em si é um lugar muito bom. É uma localização muito boa, é perto do centro da cidade, é perto da praia, então a gente acaba pagando mais caro justamente por causa disso. Né? Se a gente fosse morar, por exemplo, perto de onde eu trabalho, que é 60 quilômetros daqui pra dentro, a gente pagaria mais barato, porém não estaria perto da praia, não estaria perto do centro da cidade, que são coisas que a gente acaba gostando. Enfim, vamos lá. Chega de mais delongas. Que eu gasto de aluguel ainda continua no mesmo que eu tinha citado anteriormente, que está em 310 a semana. Então, por semana eu gasto de aluguel $310. Isso excluindo, né, as contas, né, que a gente tem internet, luz e a água, que ela é inclusive no condomínio, a gente paga o excesso. Enfim, se eu for colocar mais as contas, dá em média de uns $20 por semana. Então, 310 de aluguel mais $20 de conta por semana. Esse seria um dos primeiros e um dos maiores gastos, né? Outro gasto que é muito importante, e esse daqui eu vou falar por mim, mas ele é muito variado por várias pessoas e eu também fui pesquisar uma média dos australianos que gastam, né? Fiz umas pesquisas em uns sites aqui na Austrália para ver mais ou menos qual que é a média de outras pessoas de gasto e acabou ficando um pouco parecido com a minha, mas por semana eu gasto entre $100 a $150 no mercado. E eu tenho mania de cozinhar para 15 dias. Então, quando eu gasto $150, normalmente eu tô comprando comida para fazer de marmita pro meu almoço, pelo menos para 15 dias. Que eu acho até que ok, né? Eu já não acho um absurdo de caro, mas tá aí mais um na lista, que é um dos mais caros. Pode pôr $150 aí por semana, que eu acho que fica mais parecido provavelmente com a maioria das pessoas também. Já outro gasto, que aí aqui pra mim ele acaba sendo um pouco variável, eu vou trabalhar de carona e volto e não ando de transporte público aqui. Quem anda de transporte público aqui, ele tem um gasto fixo de $50 por semana. O meu, ele é de $50 por semana, porém agora com situações que tá acontecendo da gasolina aumentar, ele pode aumentar o gasto junto também, e aí pode variar de 60 a 70, mas eu vou deixar 50 aqui pra gente ter essa base. Então o transporte vai ser mais $50 por semana. E aí entra um outro gasto que ele vai variar muito de cada pessoa. Eu recentemente migrei de operadora de celular justamente para poder diminuir o meu gasto. E eu gasto $30 por mês com conta de telefone. Antes eu pagava 160, então eu consegui diminuir metade do preço para mais internet. E aí esse meu acaba não sendo, né, tão caro, mas seria mais
30 dólares de gasto. Se a gente for somar tudo isso e aí for colocar mais aí um pouco de coisas para poder fazer de entretenimento na semana, né? Que aí eu coloco mais coisas que gasta saindo no final de semana, fazendo uma coisa ou outra. Eu coloquei em média de uns 3 mil dólares por mês, né? Que seria mais ou menos o meu gasto fixo, pelo menos, aí com outras coisas a mais, né? Que eu tenho uma inscrição de vinho mensal, aí tem as inscrições de coisa do celular, enfim, eu arredondei tudo e o meu gasto daria em média de 3 mil dólares por mês. Bom, mas aí uma pergunta que eu recebo bastante, que muita gente acaba fazendo. Esse custo, ele vale a pena? Essa é uma questão que eu acho que varia muito de pessoas para pessoas, porque ainda assim o custo de vida daqui é caro, porém existem coisas que para mim valem muito a pena, como a questão da segurança, a questão do lugar que eu moro, né? Atualmente no Brasil, eu não morava nem um pouco perto da praia, então existem várias coisas que aí acho que essa pergunta acaba sendo muito pessoal, sabe? Tipo, pra mim vale a pena no momento que eu estou atualmente. Se um dia não valer mais, né? Pode ser que eu mude de lugar, mude de país, enfim. Depois que eu mudei pra cá, depois que eu vim morar fora, eu aprendi que isso é algo que o custo de vida precisa ser analisado junto com as oportunidades e com seus planos profissionais, né? O que você quer fazer pra sua vida, onde você se vê. E uma coisa que me pega bastante aqui é, por mais que o custo de vida seja alto, o seu poder de compra também é muito alto aqui. E aí isso é algo que eu vou deixar pra contar em outro vídeo pra vocês, fazer uma comparação mais ou menos sobre o poder de compra aqui na Austrália, que é bem legal. Mas agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu sobre o custo de vida aqui na Austrália? Essa questão de ser semanalmente? Me conta aqui. Me conta aqui nos comentários. Também deixa o seu curtir. Se inscreve no canal, que toda semana tem um vídeo novo pra vocês. E um beijo e até a próxima.